Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série Combatendo as Forças Espirituais. Estudo número 11. Resistência e contra-ataque. A prática da palavra. O nosso Criador é perfeito em tudo aquilo que faz. É difícil imaginar como o plano de salvação estabelecido por Deus poderia ser transmitido de pessoa para pessoa desde os 2 primeiros seres humanos no Jardim do Éden, cerca de 6.000 anos atrás, até a nós, se o Senhor não tivesse providenciado aquilo que conhecemos como a Palavra de Deus, ou as Sagradas Escrituras, ou simplesmente a Bíblia. A Palavra de Deus que conhecemos hoje, com o cânon atual, cuidadosamente dirigido pelo Senhor, é um verdadeiro milagre em si mesma. Milagre não apenas porque esta obra divina sobreviveu até aqui, inicialmente de forma oral e depois de forma escrita, mas também porque milhões de pessoas, todos os dias, moldam o seu viver, pelo menos em parte, baseando-se nos seus ensinamentos. Fazem isto porque reconhecem que existe algo de diferente no conteúdo deste livro. Salmos 119, 130, Isaías 55, 11, Jeremias 23, 29 e Hebreus 4, 12. Reconhecem que as páginas ali escritas contêm informações cruciais para que possam obter aquilo que mais desejam: viver. Não viver para poder respirar, pensar e caminhar, pois ninguém precisa das instruções de Deus para essas coisas básicas, mas sim viver de tal maneira que a sua existência no universo faça algum sentido. Uma vida com propósito presente e recompensa eterna. Verso. O ladrão, grego kleptis, não vem senão para roubar, grego klepto, matar, grego thuo, e destruir, grego apolume. Eu vim para que tenham vida, grego zoe, e a tenham em abundância, grego perissos. De novo, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Verso. Eis que cedo venho, grego erhome tari, e está comigo a minha recompensa, grego mistos, para pagar, grego apodidomi, a cada um segundo a sua obra, grego ergon. De novo, eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para pagar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 11. As tentativas de Satanás de desacreditar a palavra de Deus na terra. Na batalha espiritual que está sendo travada neste exato instante entre as forças do bem e as forças do mal, o inimigo tem procurado desacreditar a Bíblia, utilizando de todos os meios ao seu dispor. À medida que o fim se aproxima e a ciência se multiplica, Daniel 12, 4, temos vistos os soldados das trevas surgirem de todos os lados, como ervas daninhas no campo. Homens, mulheres, idosos e jovens,
alguns quase crianças, de todas as raças e línguas, aparecem nas redes sociais diariamente blasfemando contra o Altíssimo, procurando remover a sua poderosa palavra da sociedade. 2 Timóteo 3:2. Não conseguirão. Assim como tentativas similares no passado falharam, esta também falhará. A paciência de Deus possui um limite, e no momento certo, o Senhor fechará as suas bocas blasfemas permanentemente. Provérbios 6:15, Provérbios 29:1. As duas formas diferentes que Satanás usa para atacar a Bíblia. O exército inimigo ataca a palavra de Deus de duas formas diferentes, dependendo do seu alvo. Quando Satanás e suas tropas estão se movimentando contra a população em geral, a sua estratégia é desacreditar as Escrituras como um todo, conforme mencionado acima. Quando o alvo do inimigo é os cristãos, todavia, o diabo raramente procura desacreditar a Bíblia, pois sabe muito bem que teria pouco sucesso em convencer a Igreja de Cristo, por mais fraca que ela se encontre nos nossos dias, que não se deve crer na palavra de Deus. O seu ataque é, então, concentrado em procurar remover a seriedade do seu conteúdo, em convencer os cristãos de que Deus não espera que eles realmente sigam tudo o que ali foi escrito. Esta é uma técnica antiga, a mesma usada contra Eva no Éden. Verso. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Gênesis 3:4. Ele procura fazer com que os cristãos considerem as Escrituras apenas como uma espécie de um manual de bons princípios, e que o seu autor, Deus, deseja tão somente que aprendamos a viver felizes e em paz uns com os outros nesta vida. Os ensinos errados sobre a palavra de Deus. A Bíblia, então, passa a ser uma lista de objetivos a serem almejados, mas não atingidos. Um livro de instruções que Deus nos deu, de grande valor para a vida do cristão, mas que todos sabem que não são instruções para serem realmente obedecidas. Quanto às consequências de desobedecermos às instruções de Deus, também contidas nas Escrituras, o inimigo tem conseguido com grande sucesso fazer com que o povo cristão não as leve muito a sério, argumentando que todas as severas punições mencionadas na palavra de Deus serão desconsideradas e anuladas pela sua graça. Mateus 7, 22, 23, Mateus 8, 11 e 12, Mateus 25, 41 e Lucas 13, 25. Este falso evangelho, contrário às palavras de Jesus, é ensinado com toda alegria e fervor por um grande número de igrejas apóstatas nesses dias finais. Verso. Eles são do mundo, grego cosmos, e por isso falam, grego laleo, como quem é do mundo, e o mundo os ouve, grego akouo. Nós somos de Deus, grego theos. Quem conhece, grego gnosko. A Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o Espírito da verdade, grego pneuma tis aletheia, e o Espírito do erro, grego pneuma tis planes. De novo, eles são do mundo.
Por isso falam como quem é do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 4, 5 e 6. Conhecer a Bíblia, mas não praticar o conhecimento é inútil. Queridos, a palavra de Deus nos foi dada para ser lida e praticada. Estar a par do conteúdo da Bíblia, mas não viver aquilo que ela ensina, não ajudará ninguém na sua batalha diária. O nosso irmão Tiago foi bem claro quanto à inutilidade de ler ou ouvir a palavra, mas não levar a sério ou não praticar aquilo que leu. Verso: recebei com humildade a palavra em vós implantada, a qual tem poder, grego díname, para salvar, grego sozo, as vossas almas, grego psirri. E sede cumpridores, grego pietis, da palavra, grego logos, e não somente ouvintes, enganando-vos, grego paralogizome, a vós mesmos. De novo, recebei com humildade a palavra em vós implantada, a qual tem poder para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 21 e 22. Sermões e estudos bíblicos não são substitutos para a leitura da palavra. Para o cristão que realmente deseja se fortalecer contra os ataques do inimigo, a leitura e a prática da palavra não são opcionais. Sim, Deus se comunica com seus filhos de outras formas, além da leitura da Bíblia. Mas ela nos foi dada exatamente para que tivéssemos acesso às suas instruções de uma maneira clara e sem as tendências e opiniões comuns quando a ouvimos através de intermediários, quando a ouvimos de simples seres humanos. Me incluo neste grupo. Ou seja, ouvir a palavra de Deus através de sermões, estudos bíblicos ou louvores não deve ser substitutos para a sua leitura regular. Um testemunho pessoal sobre a leitura da Bíblia. Você deve ler a Bíblia todo momento que lhe for possível. 2 Timóteo 3,16. Hoje em dia é muito fácil, com tantos sites e aplicativos disponíveis. Se for mais conveniente, ouça no seu celular. Eu, pessoalmente, nunca paro de ler ou ouvir a Bíblia em casa, no trabalho ou no carro. Às vezes leio ou ouço livros de autores que comentam a Bíblia, mas a própria Bíblia Sagrada é o meu livro favorito. Estou sempre aprendendo algo novo, embora não sei quantas vezes já li a palavra de Deus. Não pensem vocês que sempre foi assim. Alguns anos atrás, os meus livros favoritos eram os de ficção científica. Não só livros, mas também filmes e seriados. Não perdia uma série. Também esporte. Amava todos eles, sem mencionar as músicas seculares. Quanto à minha esposa, ela possuía centenas de livros de romances. Até que um dia acordamos, ou melhor, Deus nos acordou para a realidade. Achávamos que éramos bons cristãos, mas amávamos o mundo
e estávamos cada vez mais nos distanciando de Jesus. O que quero dizer é, somos seres humanos como vocês. Se conseguimos, qualquer um consegue. Lembrem-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. A fabricação do pão como uma ilustração da prática da palavra. Mas voltando à importância de praticar a palavra, e não somente ler ou ouvir o seu conteúdo, notemos que Jesus, no verso acima, menciona duas coisas essenciais para que o homem viva: o pão e a palavra que sai da boca de Deus. Para que possa viver fisicamente, o homem precisa se alimentar do pão físico. E para que possa viver espiritualmente, ele precisa da palavra de Deus, que é o alimento espiritual. Se o homem apenas tomar conhecimento de como o pão é feito, se ele souber em detalhes todos os ingredientes e medidas necessárias para se fazer um pão e a temperatura ideal do forno, se ele souber tudo isso, mas não se empenhar em adquirir e misturar os itens conforme a receita, não moldar a massa e não colocá-la em um forno, de nada servirá o seu conhecimento. Ele continuará com fome e, no final, morrerá de malnutrição. Cheio de conhecimento, porém morto por falta de alimento. A leitura da Bíblia e a obediência às palavras de Jesus. Amados, existe uma razão que Deus nos deu a sua palavra. Apenas uma razão, que é que ao aceitarmos as suas verdades, sejamos libertos da condenação do pecado que paira sobre todos os seres humanos. Verso. Se vós permanecerdes, grego meno, na minha palavra, grego logos, verdadeiramente, grego alithos, sois meus discípulos, grego matites. E conhecereis, grego gnosco, a verdade, grego alithia, e a verdade vos libertará, grego aletheiró. De novo, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Se o indivíduo ler o Evangelho, mas não obedecer às palavras de Jesus, a sua leitura foi em vão. Se ele sabe que para ser salvo terá que negar a si mesmo, dizer não aos desejos da carne, mas não o faz, em que base espera obter a salvação? Verso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Se ele sabe que para seguir a Cristo precisa amá-lo acima de tudo neste mundo, mas não faz, como espera receber uma morada com o Pai? Verso. Se alguém vier a mim e não me amar mais que a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Se ele sabe que a única forma de obter a vida eterna é desprezando a sua vida presente, mas não faz, como imagina viver eternamente com Jesus?
Verso. Quem ama, grego phileo, a sua vida, grego pseri, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia, grego miseo, a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna, grego zoin, eônio. De novo, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. João 12, 25. A salvação e a prática da palavra. Irmãos, a batalha espiritual entre as forças do bem e as forças do mal é uma batalha real. E se o cristão, quando acabar a sua rápida passagem por este planeta, espera terminar as suas lutas do lado do Senhor, ele terá que tomar uma decisão firme quanto a praticar a palavra de Deus. O nosso Pai não nos deu as Escrituras para que simplesmente tomássemos conhecimento das verdades que nos salvam, mas sim para que as colocássemos em ação na nossa vida, abandonando tudo neste mundo que não condiz com a vida de quem espera um dia herdar o reino de Deus. Lembrem-se também que cada indivíduo será responsável pelas decisões que tomar. Ninguém será perdoado de desobedecer a Jesus simplesmente porque seguia os ensinos da sua igreja ou os exemplos dos seus amigos e líderes. A verdade das palavras de Jesus salvará aquele que a pratica e condenará aquele que a ignora. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.